A Guerra do Contestado foi uma região disputada entre Santa Catarina e Paraná no início do século XX. Durante os 4 anos de guerra, moradores da região enfrentaram a polícia e o exército, como por motivos que iam de fanatismo religioso a revoltas contra as injustiças que aconteciam por lá, como o autoritarismo dos coronéis, a omissão dos governos e a expulsão de colonos de suas terras por uma estrada de ferro. A Guerra do Contestado foi a maior revolta do Brasil do século XX. Deixou pelo menos 10.000 mortos, incluindo mulheres, crianças e idosos. Mesmo assim, 100 anos após o seu término, essa guerra ainda é pouco conhecida pelos brasileiros. A Guerra do Contestado foi um conflito da população sertaneja contra as autoridades municipais e estaduais de Santa Catarina e do Paraná. Ela durou de 1912 a 1916. Entre as razões deste conflito camponês, nós podemos considerar a concentração fundiária, a arrogância dos coronéis e da Guarda Nacional e também o pacto da construção de uma estrada de ferro. Essa que era constituída de um ramal norte-sul, que é a estrada de ferro São Paulo, Rio Grande do Sul, e seu ramal leste-oeste entre União da Vitória e São Francisco do Sul. A construção dessa ferrovia implicou em um deslocamento compulsório de grande parte da população sertaneja, vaqueiros, sitiantes, pequenos agricultores, de um território que era oficialmente terra pública, mas que foi apropriada pela companhia ferroviária como forma de pagamento do governo. No geral, o movimento teve início em um grupo muito pequeno de sertanejos, que eram seguidores de um monge, José Maria, mas com o crescimento da ação polícia militar e das políticas estaduais do Exército, esse movimento foi agregado de descontentes e de todo o Planalto, principalmente os pobres. Então, em determinado momento, pelo menos no ano de 1914, fica bem claro que isso é uma guerra entre os ricos e os pobres, uma guerra daquelas que queiram formar suas comunidades autônomas, que eles chamavam de cidades santas, um local que onde todos viverem em comunhão de bens, e que era uma negação da própria ordem republicana, era uma negação da concertação fundiária, do poder dos coronéis, da Guarda Nacional, da força da polícia, do exército e das companhias ferroviárias norte-americanas sobre eles. Na área das ciências humanas, desde a época da guerra, há várias obras públicas de militares, colonistas, de historiadores regionais. O número de obras que se tem sobre o contestado é até mais volumoso do que sobre Canudos na Bahia. No entanto, o contestado não teve a visibilidade pública que teve outros movimentos sertanejos. E esse silêncio sobre o movimento pode ser o resultado de um somatório de várias questões. Primeiro, porque o Estado catarinense que nunca quis transformar o contestado em algo memorável. A oligarquia resolveu esconder o contestado, construir a imagem de um Estado branco e europeizado, e esconder o contestado que lembrava muito um Brasil mais caboclo, moreno, mais mestiço. Essa é uma questão importante. Outra é a própria memória dos locais que sobreviveram à guerra. Tal a violência do conflito que foi tão grande que muitas das famílias resolveram optar pelo silêncio e pelo esquecimento intencional. Isso justifica no caso das memórias familiares, mas não justifica no caso da parte dos estados, das redes escolares e do ensino de história durante muitas décadas, que simplesmente ignorou esse movimento de grandes proporções, ou quando faziam referências eram rápidas e superficiais sobre os limites ou sobre os monges, mas muito pouco para explicar o conflito sertanejo.